paz do Senhor, meus queridos, muito bem-vindos ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje vamos estudar a lição de número 6 com o seguinte tema: a promessa de cura divina. Antes de mais nada, meus agradecimentos por todas as colaborações com o canal. Deus abençoe vocês ricamente. Estou preparando o volume número 2 do Manancial de Vida para presentear nossos colaboradores do mês de novembro. Espero contar com sua graciosa atenção e colaboração. Deus te abençoe ricamente. Esse é o nosso desejo e oração por todos vocês. Vamos para a nossa lição de hoje. A promessa da cura divina tem a sua origem no Antigo Testamento. Por ocasião da saída dos filhos de Israel do Egito, Deus curou todos os que se achavam enfermos. Está escrito: mas a eles os fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. Salmo 105, 37. E a seguir o Senhor prometeu: sobre ti não enviarei nenhuma das enfermidades que enviei sobre os egípcios. Êxodo 15, 26. Nesse mesmo tempo, Deus revelou a sua vontade a Israel, dizendo ao povo que o seu nome era Jeová Rafá, ou seja, eu sou o Senhor que te sara. Isaías profetizou que no futuro os moradores de Sião não mais conheceriam a enfermidade, e morador nenhum dirá: enfermo estou. O povo que nela habitar será perdoado da sua iniquidade. Isaías 33, 24. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo. Isaías 35, 5 e 6. Essas promessas se cumprirão no milênio. Ponto de número 1. A promessa bíblica da cura divina. A profecia messiânica de Isaías 53. O profeta Isaías viu as bênçãos da salvação e da cura divina como procedentes da fonte aberta no Calvário. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 4 e 5. As palavras do Salmo 103 revelam que Davi, o rei de Israel, tinha plena confiança que Deus era capaz de salvar a alma e também de curar o corpo. Ele disse: bendize a minha alma ao Senhor, não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103, versos 2 e 3. Dessa forma, a obra do Calvário foi realizada de maneira completa, perfeita e plena, trazendo salvação para a alma e cura para o corpo e a mente. O cumprimento profético no ministério de Jesus. Mateus presenciou os milagres e as curas no ministério de Jesus e teve a perfeita compreensão de que se tratava do cumprimento da profecia de Isaías, que fora pronunciada 700 anos antes da sua encarnação. Ele disse: e chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus 8, 16 e 17. A promessa da cura divina encontra-se dentro da obra da redenção, sendo que a sua aplicação na experiência humana é feita através e por meio da palavra de Deus, conforme lemos, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos que estavam enfermos. Em Provérbios 4, de 20 a 22, Deus disse: filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido, não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo.
Deus prometeu a provisão da cura para aqueles que se apropriam da sua palavra. Ele diz, primeiro, atenta para as minhas palavras. Essa é a atitude certa, correta. Precisamos dar a devida prioridade à palavra de Deus em nossas vidas. Segundo, inclina os ouvidos. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Muitos não são curados porque não dedicam tempo suficiente ouvindo e lendo a palavra de Deus, as suas promessas. Inclinar os ouvidos também significa assumir uma atitude de humildade, obediência diante de Deus. Terceiro, não as deixe apartar-se dos teus olhos. Não podemos ter uma fé dividida, olhar para as promessas de Deus e olhar para as circunstâncias. Em Mateus 17:8 está escrito, e erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão a Jesus. Quando deixarmos de olhar para as circunstâncias e para os homens, fixando nossos olhos unicamente em Jesus, seremos poderosamente tocados pelo Senhor. E quarto, Deus disse, guarda-as no mais íntimo do coração. O próximo versículo de Provérbios vai dizer que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, Provérbios 4:23. Do coração procedem as forças, o empenho, a vibração da vida. O nosso coração foi criado para amar a Deus e para crer nele. Essas duas coisas procedem do coração. Quando enchemos o coração da palavra, tanto o amor como a fé crescem. O centurião de Cafarnaum olhou unicamente para o Senhor. Ele sabia que a palavra do Senhor era suficiente para curar o seu servo. Ele disse, dize somente uma palavra e o meu criado sarará. E a Bíblia diz, então clamaram ao Senhor na sua angústia. E ele os livrou das suas necessidades. Enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. Salmo 107, 19 e 20. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Isaías 55, 11. Naquela tarde de milagres, da casa de Pedro, tivemos primeiramente a cura da sogra de Pedro. O texto diz, e Jesus entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. Mateus 8, 14 e 15. Ao longo de seu ministério, Jesus curou milhares de pessoas. Os registros desses milagres servem para nos dar fé e esperança. A Bíblia diz, e percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria e traziam-lhe todos que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. Mateus 4, 23 e 24. No início do capítulo 8 de Mateus, Mateus registra a cura de um leproso, conforme lemos. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiam. E eis que havia um leproso e o adorava, dizendo, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Jesus, pois, estendendo a mão, tocou, dizendo, quero ser limpo. No mesmo instante, ficou purificada a sua lepra. Mateus 8, de 1 a 3. Nestes textos, encontramos duas grandiosas verdades sobre a cura divina. Primeiro, Jesus pode curar. Segundo, Jesus quer curar. Vemos este princípio também na cura do criado do centurião de Cafarnaum. A Bíblia diz, entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei, eu lhe darei saúde. Nos dois milagres, vemos que Jesus pode e quer curar os enfermos. Portanto, devemos crer como fez o centurião. Então disse Jesus ao centurião, vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Mateus 8,13. Assim então podemos dizer com confiança, Jesus pode curar. Jesus quer curar. Jesus está curando milhares de pessoas pelo mundo afora. Naquela tarde, naquele memorável dia, na casa de Pedro, Jesus começou curando uma irmã da igreja, a sogra de Pedro. Mas terminou o dia curando todos os que estavam enfermos. Verso 16. Jesus ama muito a sua igreja, mas também ama as outras pessoas. Tudo o que aconteceu naquele dia se deve ao fato de que Pedro havia levado Jesus para a sua casa. Onde Jesus está, sempre acontecem milagres. Os ministros são chamados a orar e ungir os enfermos. Está alguém entre vós doente?
chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5, 14 a 16. É responsabilidade dos presbíteros e pastores orar pelos enfermos, ungindo-os com azeite. E se for o caso, também deve guiá-los no processo da restauração completa, com sabedoria e bondade, orientando-os sobre a importância da confissão de pecados, a fim de que recebam não somente a cura física, mas também a cura espiritual. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbio 28, 13. É importante ensinar o ato, a atitude do arrependimento e da confissão como uma atitude terapêutica, curadora, porque a Bíblia realmente diz que ao confessar os pecados, Deus pode tirar as doenças. Ponto de número 2, a origem e consequências das doenças no mundo. A origem das doenças no Éden. As doenças e suas trágicas consequências começaram a partir do momento em que o primeiro casal desobedeceu a Deus no jardim do Éden. O pecado de Adão e Eva trouxe as doenças, o envelhecimento e a morte. Paulo diz que o pecado se tornou um problema universal, tendo contaminado a raça humana inteira. Não podemos dizer que toda pessoa que adoece por conta de algum pecado específico. Não. Mas podemos dizer que todas as doenças que existem tiveram a sua origem no pecado original, por causa do pecado original. A consequência do advento da doença. Expulsos do Éden, o primeiro casal deparou com um mundo que começava a degenerar-se. Essa degeneração incluía o surgimento de vírus, bactérias e toda sorte de elementos causadores de doenças. Uma das principais consequências do advento das doenças foi a diminuição do tempo de vida do ser humano. A própria natureza passou a sofrer sob o cativeiro do envelhecimento e da morte. Paulo escreve, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Romanos 8, 22, 23. A proliferação de doenças. Desde a queda do homem, as doenças vêm se multiplicando sobre a face da terra. Além das grandes epidemias que já ocorreram no decorrer da história, nos últimos 4 anos tivemos a pandemia da Covid, que se espalhou entre todos os povos e nações do mundo. Até hoje, a humanidade vem lidando com as consequências desta terrível doença e com a realidade de que estes novos vírus vieram para ficar. Sem dúvida alguma, a pandemia da Covid é um dos maiores sinais dos últimos dias. Jesus disse que haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Mateus 24, 7 e 8. Existem basicamente 2 ordens de doenças. Existem as doenças físicas e as doenças mentais. De ordem física, temos as doenças cardíacas, a diabetes, o câncer, dentre outras. De ordem mental, temos o Alzheimer, a ansiedade, a síndrome do pânico, a depressão, além de diversos outros transtornos e demências. Essas e outras doenças afetam muito de nossos irmãos em Cristo, pois nenhum ser humano está imune a elas. Logo que surgirem os primeiros sintomas de qualquer doença, o cristão deve primeiramente buscar ao Senhor. Devemos pedir oração na igreja, pedir oração dos seus obreiros, se for o caso, devemos pedir orientação e a permissão de Deus para procurar o atendimento dos médicos. Nesse caso, devemos continuar dependendo e confiando totalmente em Deus, pois somente Ele é o nosso ajudador. Nós louvamos muito a Deus pelo auxílio da medicina. Reconhecemos que milhares de pessoas têm recebido o alívio das dores e a cura de muitas doenças por intermédio dos médicos. Todavia, nós que somos crentes, temos que ter o cuidado para não cometer o erro
que cometeu o rei Asa quando ficou doente. A Bíblia diz: e caiu Asa doente de seus pés no ano 39º do seu reinado, grande por extremo era a sua enfermidade, e contudo, na sua enfermidade não buscou ao Senhor, mas antes aos médicos. E Asa dormiu com seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado, segundo Crônicas 16, versos 12 e 13. Antes de procurar os médicos, devemos orar a Deus, procurar Deus, buscar a Deus, confessar-lhe a nossa completa dependência e confiança dEle, a nossa busca, a nossa necessidade da sua misericórdia. Ponto de número 3. Jesus Cristo cura sim. A cura divina faz parte do plano de Deus. Devemos fazer a seguinte pergunta: por que devemos acreditar na cura divina? Primeiro, porque Deus é bondoso e compassivo e Ele sempre se compadece dos sofredores. E Jesus, parando, chamou-os e disse: que quereis que eu vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos. E logo viram, e eles o seguiram, Mateus 20, 32 a 34. E ainda temos este texto: Jesus saindo viu uma grande multidão e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos, Mateus 14, 14. Segundo, porque devemos acreditar na cura divina? Porque o desejo de curar faz parte da natureza intrínseca de Deus. Ele mesmo manifestou-se dizendo: eu sou o Senhor que te sara, Jeová Rafá. E terceiro, Deus prometeu pôr fim ao pecado e a todas as suas consequências. A Bíblia diz que no final, Deus limpará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Apocalipse 21, 4 e 5. Jesus cura. Jesus exerceu um ministério tríplice. Ele ensinava, pregava e curava. Ele foi ungido para cumprir igualmente essas três gloriosas tarefas redentoras, conforme declarou: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Lucas 4, 18 e 19. Lucas destacou em seu evangelho que Jesus tinha a virtude de Deus para curar, conforme lemos. E aconteceu que, num daqueles dias, estava ensinando, e estavam ali sentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. Lucas 5,17. O apóstolo Pedro também acentuou que Jesus fora ungido com o Espírito Santo e com poder especificamente para curar. Como lemos: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10, 38. O que podemos fazer para receber a cura divina? Primeiro, devemos saber que Jesus não mudou. Está escrito: Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Hebreus 13, 8. Se alguém insiste em dizer que a cura divina foi apenas para os dias apostólicos, então deve arrancar este texto da Bíblia, que a Bíblia que ele usa não pode ter esse texto. Esse texto revela a eternidade e a imutabilidade de Cristo, ou seja, tudo que Jesus fez no passado, ele faz no presente e fará no futuro. Segundo, devemos saber que Jesus deu à igreja a mesma virtude, o mesmo poder que ele tinha para curar. Disse-lhes então Jesus segunda vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. João 20, 21 e 22. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. João 14, 12. E em terceiro lugar, devemos buscar a cura, devemos crer na cura. Devemos saber que se queremos receber a cura divina, temos que evitar a incredulidade. O próprio Senhor Jesus deixou a sua cidade natal por causa da incredulidade daqueles moradores de Nazaré. A Bíblia diz: e não podia fazer ali nenhum milagre, a não ser curar alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E admirou-se da incredulidade deles. Em seguida, percorria as aldeias circunvizinhas, ensinando. Marcos 6, 5 e 6.
E por fim, quarto, a confiança de que Jesus pode e quer curar é fundamental na obtenção da bênção da cura divina. Como lemos, e pela fé em seu nome fez o seu nome fortalecer a este homem que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Atos 3,16. Que Deus nos ajude a nos livrar da fé que sempre acrescenta um mas. Depois de dizer que Jesus cura, vem o mas. Jesus cura, mas não pode não ser agora a sua vontade. Jesus cura, mas não é hoje que ele vai fazer milagres. Jesus cura, mas não todos. Jesus cura, mas se existem médicos para quem incomodar Jesus. O outro diz, Jesus cura, mas não mereço. Jesus cura, mas temos que ser provados. Se colocarmos um mas no meio da sentença, teremos um grande problema com a incredulidade. Hoje em dia existem até mesmo aqueles que dizem que a cura divina pode atrapalhar a obra da evangelização. Imagine, que loucura. Os milagres sempre foram a mola mestra da evangelização. A Bíblia diz, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando Deus juntamente com eles por sinais e prodígios e por múltiplos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade. Hebreus 2, 3 e 4. Se os apóstolos não tivessem os sinais e as maravilhas do Senhor, jamais teriam rompido com o Evangelho diante das perseguições do mundo da época. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Marcos 16, 20. E ainda a Bíblia diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais que levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Atos 19, 11 e 12. As curas e milagres impactaram a geração do primeiro século, gerando milhares de novos convertidos na igreja. A igreja atual precisa romper com a mornidão e com a incredulidade, e precisa voltar a buscar novamente a presença vivificadora do Espírito Santo. Vamos para a conclusão. O evangelista Lucas citou Jesus 2 vezes, mencionando-o como varão aprovado por Deus, por meio de sinais e maravilhas. O primeiro no Evangelho, varão profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, Lucas 24, 19. A segunda menção no livro de Atos, varões israelitas, atendei a estas palavras, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Atos 2, 22. Estes textos comprovam a validade e a importância do ministério de milagres na vida, no trabalho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas não só isso, estes textos também nos estimulam a buscar mais a Deus, a fim de sermos também cheios do Espírito Santo. Quando a igreja exerce o ministério da cura divina, pelo menos 3 coisas acontecem. Primeiro, ela cumpre a missão de fazer o bem aos necessitados. Jesus disse, e indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Mateus 10, 7 e 8. Segundo, a igreja promove a glória de Deus com os milagres. Porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operara aquele milagre de saúde. Atos 4, 21 e 22. E terceiro, quando a igreja realiza milagres em nome de Jesus, ela alavanca a obra da evangelização. Os apóstolos oraram dizendo, agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Atos 4, 29 e 30. Como resultado dessa oração, a Bíblia diz, e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse,
cobrisse alguns deles, e até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Atos 5, 14 e 16. Que gloriosa promessa, a promessa da cura divina, esta ferramenta poderosa para alavancar a evangelização do mundo, que esta promessa se cumpra na vida de todos os escolhidos, de todos os pregadores e pregadoras, de todos os homens e mulheres de Deus, que nós possamos começar a proclamar os milagres de Jesus de uma forma mais intensa, mais insistente. Nós temos que nos empenhar mais para fazer o mundo ouvir que Jesus Cristo salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo. Nas suas mãos está o poder, a graça, a vitória para aqueles que sofrem. Vamos continuar proclamando a verdade de Deus. Vamos restaurar alguns princípios, algumas promessas que estavam talvez quase esquecidas. Vamos trazê-las de volta. Vamos colocá-las em evidência diante da igreja, no púlpito, nos cultos dos lares, nas orações em casa, familiares. Nós possamos então de todas as formas trazer a evidência, a palavra de Deus. É a palavra de Deus que gera fé. Quando os homens tomam conhecimento daquilo que Deus quer fazer, daquilo que Deus deseja fazer, o coração dos homens se move em direção a uma fé mais genuína, mais cristalina, mais verdadeira. Irmãos, Deus abençoe vocês ricamente. Que Deus possa estar com você, aonde você está, aí, ouvindo a palavra de Deus. Que o Espírito de autoridade, de poder te revista, te unja e te capacite. Deus quer fazer maravilhas através das suas mãos, através dos seus lábios, através da sua vida. Deus te abençoe e te torne um instrumento cada vez mais cheio de poder, e a glória e o poder e a virtude será sempre do Senhor. Nós atribuiremos ao nosso Deus eternamente a glória, porque a Ele pertence toda a honra e toda a glória. Deus os abençoe. Até a próxima semana, se Deus quiser. Amém.